Programa Equilíbrio. Um oferecimento. Conheça o novo Florata Buquê de Flores. O Boticário. Acredite na beleza. Colégio C. O seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico. Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição do Equilíbrio, falando sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar. No programa dessa semana, o nosso tema é depressão. Aqui no estúdio, a neurologista Maria Silvia Moraes vai falar com a gente sobre esse tema tão polêmico que vem aí atingindo muitas pessoas. Tem mais, no Ponto de Equilíbrio, a professora da Training Center, Rita Rosário, fala sobre os treinos HIIT, esses treinos intervalados. Tem novidade, a dermatologista Cristiane Radai fala sobre dicas para a pele, para a saúde aí da pele. E receita nova direto do Spa São Pedro. Não saia daí, o Equilíbrio está só começando. Vamos lá, Fernanda, felizes aí para mais uma edição do Equilíbrio, certo? Sempre feliz para gravar, Sempre né? de bem com a vida. Já fizemos nossas transmissões ao vivo aqui pelo Facebook. Exato, a Fernanda é uma viciada agora nas transmissões ao vivo pelo Facebook. Tô adorando a brincadeira, gente. Bom, a gente vai começar, Fernanda, com o ponto de equilíbrio. A personal Rita Rosário, da Academia Training Center, vai falar pra gente sobre uma modalidade muito legal, que é o HIIT, que é aquele treinamento de alta intensidade intervalado. E vai mostrar pra gente todos os benefícios desta técnica que está invadindo as academias. Vamos acompanhar Rita Rosário aqui no nosso ponto de equilíbrio. Olá, galera! Minha dica para vocês hoje é a respeito do HIIT, que é um treinamento intervalado de alta intensidade que vem sendo muito utilizado hoje e com ótimos resultados. O HIIT não tem um formato obrigatório, nem um exercício obrigatório. O que é obrigatório? É uma intensidade forte seguida de um descanso. Por ser um treino intenso, você pode estar utilizando 2 a 3 vezes na semana, no máximo, em dias alternados, com uma duração média aí de uns 20 minutos, não havendo necessidade de exceder esse tempo, justamente devido a essa intensidade exigida. E você pode estar escolhendo qualquer exercício que te agrade. Corrida, pular corda, subir e descer escadas, esteira, bike, enfim, aquele exercício, aquela atividade que mais te agradar. Você pode estar começando com 5 minutos de aquecimento, utilizar o exercício intenso por 1 a 2 minutos, seguido de um exercício leve do descanso por 2 a 3 minutos, repetindo o ciclo até começar esses 20 minutos. Fácil, né? Agora, como é que você pode saber se essa intensidade que você está utilizando está correta? Existem algumas escalas de esforço que você pode estar utilizando, mas eu vou te dar uma dica fácil, uma dica prática para você se ajustar rapidinho durante o treino. Você pode estar utilizando uma escala de 1 a 5, onde o 5 é o seu exercício forte, é a sua intensidade máxima, e o 1 é o seu exercício leve, a sua recuperação, o seu descanso. Você pode estar utilizando isso na sua casa, na praça, numa boa academia, enfim, agora só depende de você. Bons treinos, ótimos resultados e, na dúvida, procure sempre a orientação de um bom professor de educação física. E você é um praticante aí do HIIT, né, Walter? Eu gosto bastante desse treinamento de alta intensidade, mas fica sempre a nossa dica aqui para as pessoas: procure um profissional, procure um médico antes de começar a fazer esses exercícios, porque, como o próprio nome já diz, é de alta intensidade. Para ter uma lesão, Exatamente, se não estiver rapidinho. preparado, pode acontecer.
Temos novidades no programa. Qual é a novidade? É isso aí, a partir de hoje a dermatologista Cristiane Radijk dá uma série de dicas aí de cuidados com a pele. Hoje ela vai falar sobre o uso correto de ácidos. Acompanhe. Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui no Equilíbrio para dar algumas dicas de saúde, de beleza e de pele. Meu nome é Cristiane Radijk, eu sou dermatologista e a partir de hoje vocês vão receber algumas dicas minhas. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o ácido retinóico. O ácido retinóico que é famoso entre os dermatologistas, os pacientes pesquisam na internet, já ficam chegando no consultório querendo saber o que eles vão usar em termos de ácido. E muitas coisas, apesar de se chamarem ácido, eles não fazem renovação celular. A gente tem dois grupinhos de ácidos que fazem renovação celular. O ácido retinóico, que é o mais importante, e o ácido glicólico. O ácido glicólico, ele vai dar aquela sensação de que a pele está refrescada, que ela está luminosa, como se ele desse uma polidinha na pele. Ele vai tirar a camadinha córnea, que é a camada de células mortas da pele. E o ácido retinóico, ele vai estimular a produção de colágeno, portanto, ele vai tratar a flacidez também. Então, a dica, a gente tem que usar um ácido, os mais importantes, o glicólico e o retinóico, mas você precisa consultar o seu dermatologista para saber qual que é o mais importante para a sua pele. Aí a gente já ataca linhas, flacidez e textura de pele. E no próximo programa a gente vai voltar com mais dicas para vocês. Semana que vem, a Cris Radijk volta com mais dicas aí de saúde e cuidados com a pele. Se você tiver alguma dúvida, pode enviar um e-mail para esse endereço que aparece aí na sua tela e a gente caminha direto para ela, Walter. Exato, simpatia, a Cris Radijk, uma excelente profissional, agora participando aqui com a gente do Equilíbrio também. Agora, a receita do Spa São Pedro. A Mariane Nagy vai trazer para a gente, nesta semana, uma deliciosa receita de mousse de cacau com abacate. Confira. Hoje a nossa dica de receita prática e saudável é um mousse de abacate com cacau. Os ingredientes são 1 unidade pequena de abacate maduro, meia xícara de chá de cacau em pó, 2 colheres de sopa de adoçante em pó, bata os ingredientes no liquidificador até formar um creme homogêneo. Leve à geladeira por no mínimo 2 horas e sirva. Essa foi a nossa dica de hoje, semana que vem voltaremos com outras novidades. A gente agradece mais uma vez a grande Mariane Nagy aí com mais uma receita especial aqui pra gente no Equilíbrio. É isso aí. A gente para rapidinho para o intervalo comercial. Na volta, a neurologista Maria Silvia Moraes fala conosco sobre depressão. Não saia daí, rapidinho. Tem quem diga que o segredo para pegar um buquê é ficar na frente. Outras preferem vir de trás. Algumas acreditam que o melhor é ficar no meio. E todas concordam que é sempre bom flexionar os joelhos. Bom, isso se você quiser pegar o buquê. Novo Florata Buquê de Flores. Deixe o amor surpreender você. O Boticário, acredite na beleza. Deixe a correria de lado e venha para a saúde e qualidade de vida no Spa São Pedro. Aqui a alimentação é saudável e balanceada. E você conta com 35 tipos de terapias corporais, faciais e relaxantes. Banhos, cuidados com a pele, corpo, mãos, pés e cabelos. Tudo isso em uma área verde linda e preservada. Venha emagrecer, se cuidar e relaxar. Venha para o Spa São Pedro. Estamos de volta com Equilíbrio e o tema do programa desta semana é depressão. Aqui no estúdio a gente conversa a partir de agora com a neurologista Maria Silvia de Moraes. Seja bem-vinda novamente. Muito obrigada, Fernanda. Agradeço a vocês, Walter, o convite. Obrigada. Afinal, muita gente ainda confunde depressão com tristeza, melancolia. Isso ainda é comum? É comum, mas é importante fazer o diferencial. Tristeza representa um sentimento e normalmente tem uma motivação externa, é o mais comum. Agora, a depressão é um transtorno neuroquímico no qual a tristeza pode ser o sintoma predominante e nem sempre o é também.
Então a gente tem como principal, vamos dizer, característica, a perda do prazer em fazer as coisas. Às vezes é mais isso e não só a tristeza, entre outros sintomas da depressão. As pessoas acabam confundindo então essa não vontade, essa falta de desejo em realizar alguma coisa com essa questão da tristeza sem fim. Nossa, aquela pessoa está numa tristeza sem fim, ela não tem vontade de fazer mais nada. Exato, exato. Na verdade, a tristeza é um sentimento que faz parte, mas o principal na depressão é a adinamia. É a falta de você ter vontade de se envolver com as coisas. É aquilo que as pessoas falam, ficou tudo cinza, né? Nada mais tem cor, nada mais chama a sua atenção. Normalmente, no que a gente percebe isso daí? É a falta de vontade, por exemplo, de encontrar amigos, de ter essa vida social, sim. De hábitos que antes as pessoas tinham o costume de fazer e de repente para isso? Isso, é uma perda da criatividade que as pessoas às vezes notam, é uma dificuldade de concentração e atenção que também acompanha, alteração de sono, alteração do apetite. Então, na verdade, como são sintomas muito diferentes, às vezes as pessoas ficam, mas isso é depressão? E às vezes é. Não tem a tristeza tão significativa, mas tem os outros sintomas. Para Maria Silvia, a gente consegue identificar alguma causa ou algumas causas, alguns gatilhos que podem disparar essa pessoa a entrar nesse clima de depressão, essa coisa que ela não consegue sair? O que se acredita hoje é que há uma predisposição genética, então a gente sabe, mas se você passar por situações de alto grau de estresse na sua vida, se você tiver impactos, até não digo só tão negativos, mas assim que te exigem um empenho muito grande, você tem um desgaste e você tiver uma predisposição genética, você poderá aí ter os sintomas depressivos. Às vezes a pessoa sai de um estresse violento e na sequência entra num processo depressivo. Isso é aquilo que as pessoas costumam falar, agora é efeito rebote, depois que passou, daí que vem a descarga? Pode acontecer assim. Agora, há pessoas que simplesmente vão manifestar um transtorno depressivo sem você ver nenhuma situação desencadeante. E isso às vezes é comum você ver em crianças, por exemplo, que têm depressão. É mesmo? Sim. Crianças com depressão? Crianças com depressão, acima de 5, 6 anos de idade. Como é que nota a depressão em criança? Então, na criança é muito diferente do adulto. Na criança você vai notar uma criança irritada, uma criança com medo, uma criança com menor rendimento na escola. E na criança chama atenção a queixa de dor. Né? A queixa de dor é presente muitas vezes na depressão, mas na criança é sempre uma queixa de dor. Então é uma dor que a gente fala, na verdade é uma dor que é interna e não é física, mas a criança vai expressar assim. Então é dor de cabeça, é dor nas pernas, é dor na barriga, é enjoar quando anda de carro, passar mal, ter náuseas, ânsia, e aí na verdade é depressão. Acontece também da pessoa, por exemplo, ter um fato marcante na vida e vir a ter a depressão muito tempo depois? Você tem que imaginar assim, o cérebro ele vai se proteger contra isso até onde ele possa. Então, às vezes você tem um impacto na vida da pessoa, mas o tempo e o desgaste é que vão fazer ali na frente a pessoa venha ter o quadro depressivo. Às vezes também o cérebro suporta bem, mas ocorre uma sequência de fatos. Então, o que se considera hoje é que assim, se num período curto, vamos dizer, de 2, 3 anos, você tem alguns eventos graves, então isso vai te predispor. Não vai ser no primeiro, mas talvez no terceiro você pode ter um quadro depressivo. Então isso quer dizer que a ligação total da depressão é com a parte neurológica da pessoa? Hoje, com o avanço já do estudo da parte neuroquímica, então sempre há o neurotransmissor que está envolvido. Ou os neurotransmissores, então há uma redução na produção dessas substâncias, sempre. A pessoa que tem depressão, ela tem essa redução. Vocês têm notado, vocês médicos, têm notado um aumento no caso de pessoas com depressão recentemente, em comparação aos anos anteriores? Sim, o fator a gente já não comentou, mas os fatores estressores aí, a gente considera também os fatores ambientais, o ritmo de vida. Então, agora em 2020, a depressão ela já vai ser a segunda doença de maior incapacitação na população. A primeira são as doenças cardiovasculares. E aí, em 2030, ela já vai ser a doença de maior incapacitação, pelo avanço mesmo do número de casos de depressão.
Você calcula que todo esse avanço tecnológico que a gente sofreu aí nos últimos 15, 20 anos é um propulsor também desse crescimento da doença também? A gente vive hoje conectado com tudo o tempo todo, Sim. o nosso cérebro não para descansar e o tempo todo você está ligado no celular, no computador, na televisão, na mídia, principalmente os smartphones, né? Que a gente está o tempo todo ligado neles. A gente percebe que tem pessoas que têm dificuldade até de deixarem de lado tal. E isso a pessoa ela começa a vivenciar um mundo muitas vezes paralelo, vamos chamar assim? É fato, a gente sabe que hoje não é comum, felizmente, mas há pessoas que têm uma dependência física e psicológica de estar em contato constante, né, com mídias sociais. Então isso é um agravante. Agora, o pior que se considera é a mudança realmente do ritmo de vida, né? E a competitividade que fez as pessoas estarem cada vez mais se estressando sem haver realmente assim, um fundo de necessidade daquilo, né? Certo. Às vezes a pessoa, pelo tipo de atividade de trabalho, nessa questão competitiva, ela não precisaria estar saindo às 21 horas. Mas se tiver um que está no trabalho e vai ficar até às 21, ele vai ficar até às 21. Ela e é aí, colocada à prova. É claro. E um estresse que o nosso corpo não está habituado, porque isso não foi assim até pouco tempo atrás. Não, e é final de semana, o tempo inteiro conectado, mas não conseguindo descansar, né? Isso, e essa parte de você respeitar o ritmo nosso, né, do nosso organismo, que se relaciona com o ritmo da natureza. Então, se você passa por um estresse muito grande, você vai ter uma liberação de um hormônio, por exemplo, que é o cortisol, que ele nos ajuda a manter o pique, vamos dizer assim. Só que quando ele é liberado de forma muito frequente, intensa, ele interfere no fenômeno que se chama neurogênese, que é a produção de novos neurônios. Então, daí vem a situação de que o estresse crônico vai interferir na produção de formação de novos neurônios e com isso, naturalmente, você vai ter sintomas pela falta desses neurônios se comunicando e falta de neurotransmissor. Certo. Maria Silvia, papo muito legal aqui sobre esse tema, né? Esse problema que vem assolando Sim. a sociedade, aí, a questão da depressão aumentando cada vez mais. A gente volta já aqui no Equilíbrio. Você aguarda um segundinho e a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a doutora Maria Silvia continua esse bate-papo com a gente aqui sobre a depressão no Equilíbrio. Tem quem diga que o segredo para pegar um buquê é ficar na frente. Outras preferem vir de trás. Algumas acreditam que o melhor é ficar no meio. E todas concordam que é sempre bom flexionar os joelhos. Bom, isso se você quiser pegar o buquê. Novo Florata Buquê de Flores. Deixe o amor surpreender você. O Boticário, acredite na beleza. Deixe a correria de lado e venha para a saúde e qualidade de vida no Spa São Pedro. Aqui a alimentação é saudável e balanceada. E você conta com 35 tipos de terapias corporais, faciais e relaxantes. Banhos, cuidados com a pele, corpo, mãos, pés e cabelos. Tudo isso em uma área verde linda e preservada. Venha emagrecer, se cuidar e relaxar. Venha para o Spa São Pedro. Já estamos de volta com o Equilíbrio. No programa de hoje a gente conversa sobre depressão. Aqui no estúdio, a doutora Maria Silvia Moraes, neurologista, fala com a gente sobre esse tema tão complexo, não é, doutora Maria Verdadeiramente Silvia? é. Agora, uma vez diagnosticado, a pessoa vai até lá, seu consultório, é diagnosticado com depressão. Você está com depressão. Cada pessoa tem um medicamento diferente para tratar. Algumas pessoas não precisam de medicamento, elas precisam de outro tipo de tratamento. Como se inicia um tratamento? Se os sintomas... Em geral, a pessoa ela tem uma ideia de que há algo estranho com ela. Mas às vezes ela vai, por exemplo, ao neurologista por uma dor que ela tenha e aquilo faz parte do contexto depressivo ou uma questão de queda no rendimento. A pessoa acha que a parte cognitiva não está tão bem. E a gente tem que ter um certo cuidado se a pessoa não tem essa ideia de que ela está com depressão. Porque às vezes não é claro para a pessoa que aquilo esteja acontecendo. Mas uma vez diagnosticado, se é um transtorno depressivo leve, às vezes você dá orientação, melhora a qualidade, o ritmo de vida, essa questão de horários e tal, encaminha para uma terapia se a pessoa está passando por alguma circunstância que está desencadeando aqueles sintomas naquele momento.
Agora, um transtorno depressivo moderado ou mais grave, é necessário o medicamento. E às vezes a gente sugere até o ajuste de medicação com terapia, dependendo da causa, porque aí você tem uma melhora mais rápida. Sempre se usa na depressão, transtorno depressivo mesmo ou maior, sempre se usa antidepressivo, com certeza. Esses são os medicamentos que vão promover aquela melhora no funcionamento neuronal. Então, alguns deles aumentam a produção de neurotransmissores, outros mantêm o neurotransmissor mais tempo funcionando entre um neurônio e outro, mandando a mensagem necessária. Agora, se não vai tão bem, às vezes a gente associa outros medicamentos. Então, ansiolítico, se a pessoa tiver um quadro de ansiedade grande associado, medicação para controle de sono, porque a insônia faz parte, às vezes, do quadro depressivo, e aí você faz um combinado, em geral, para a pessoa melhorar, não só do sintoma depressivo, mas dos outros sintomas que a depressão também traz. Vocês percebem aí que há ainda um certo preconceito em relação a essa doença? A gente não apenas por parte da pessoa que tem depressão, mas até por conta da família, né? É diferente você falar, eu tenho diabetes ou Sim. eu tenho depressão. A gente acredita-se que esse caso, que essa situação ocorra pelo fato das pessoas desconhecerem o conteúdo real, né, físico da depressão. E como às vezes a tristeza não é o fator, como eu falei, não é o sintoma preponderante, sempre passa como depressivo alguém que não está nem aí, ou que não está afim de nada, ou alguém que não reage, ou alguém que não se empenha. Então a pessoa ela vem, além de tudo, do sintoma depressivo, vem com uma culpa muito grande. Às vezes a pessoa fala, mas sou eu mesmo que estou fazendo isso, né? Ou é um sintoma mesmo do que eu tenho. Então, meu ver, eu acho que a situação da depressão é aquela coisa como se ela fosse um iceberg. A pessoa vê uma ponta de situações e é julgada só por aquilo, mas em volta e embaixo tem muito mais coisa e as pessoas julgam, na verdade. E esse tratamento, ele leva muito tempo ou tem que ser para a vida toda? Se é um primeiro episódio, a pessoa vai tratar por uns 6 meses, às vezes 1 ano, mas é muito importante que esse tratamento seja bem concluído, bem conduzido e que a pessoa atinja remissão dos sintomas principais. Porque não adianta a pessoa tomar 3 ou 4 meses a medicação, achar que ficou ótima, porque às vezes melhora rápido, sumir, né? E aí, a certeza, infelizmente, é muito comum a recaída, mesmo quando você trata corretamente. Então, as chances da pessoa que teve uma crise de depressão ter uma segunda crise, uma terceira, são grandes, é isso? Mais de 50%. É mesmo? Se você teve uma, você tem 50% de chance de ter a segunda. Se você teve a segunda, você tem 75% de chance de ter a terceira. Então, essa questão do tratamento crônico, eventualmente a pessoa vai ser tratada nos momentos principais e vai ficar, eventualmente, até liberada em situações que ela não precisa estar usando medicamento. Se o quadro é grave do ponto de vista do dano na vida da pessoa, às vezes ela vai ficar um bom tempo numa manutenção. 3 anos, com medicamento com dose baixa, 5 anos, mas assim, restabeleceu, ficou bem, aí a gente sempre tenta liberar, sempre tenta retirar a medicação. O maior erro que ela pode cometer é, na primeiro sintoma de melhora, acabar abandonando. Isso mas jamais deve fazer. Certamente, porque pense que é uma situação que você está estabilizando química e que de repente você tira justamente aquilo que está mantendo esse primeiro momento de benefício. Então, às vezes, por isso que a pessoa fala, a recaída é pior. Na verdade, ela é pior porque você estava numa condição mais favorável e você retirou aquilo bruscamente. É diferente se você vem vindo depressivo. Funciona como qualquer doença, como não é? Qualquer Às doença. vezes a pessoa tem uma infecção de garganta, precisa entrar com antibiótico, algo mais forte, ela acaba interrompendo aquilo. Exatamente. E depois, de maneira recorrente, ela continua tendo dores de garganta e aquilo retorna. E nem sempre, importante até aproveitar também a oportunidade, nem sempre o primeiro antidepressivo que foi usado vai funcionar bem na sua recaída. Eu ia fazer essa pergunta, né? Nem sempre. Até você conseguir encontrar de novo, a medicação, ajuste. Então, às vezes a pessoa fala, fiquei ótimo, né? Eu dou aquele exemplo, é a chave na sua fechadura. Tá, encaixou. Então, se você parar bruscamente, pode ser que da próxima vez você não vai ter esse resultado com o mesmo fármaco. E isso a gente não tem muito bem noção exatamente do porquê ocorre.
Mas aí, ao invés de você ter um tratamento mais curto, que é o que a pessoa normalmente quer, ela acaba tendo um tratamento mais longo porque ela não termina. Agora, síndrome do pânico, agorafobia, todos eles também estão relacionados com depressão? Quando você pensa no cérebro... Eu falo cérebro, isso porque eu vejo, eu li o livro da Tati Bernardi, né? Fantástico. Que fala sobre Depois Muito a bom. Louca Sou Eu. Muito bom. E ela fala francamente sobre maravilhoso. as crises de pânico Sim. dela, enfim. Então, a minha dúvida é essa. Quem tem crise de pânico tem depressão? Quem tem agorafobia, que é aquele medo de estar em público, tem depressão? Você tem que imaginar o cérebro como sendo um órgão bastante complexo e você tem que imaginar que os neurotransmissores atuam em áreas diferentes, sendo os mesmos às vezes. Então, não é raro que você vá ter uma situação de várias comorbidades, que seria isso. Então, não é raro a pessoa... O pico é a depressão, mas ela tem ansiedade, ela pode desencadear uma síndrome do pânico antes de vir o processo depressivo. Então, a verdade é que ali há um distúrbio neuroquímico. Na apresentação daquele momento, ela pode ter mais sintomas dessa ou daquela natureza. Para a gente fechar o nosso papo, a gente falou do problema, falou do tratamento. Como é que a gente previne para não chegar nesse estágio? Olha, eu até digo que daqui a pouco eu imagino que todo mundo vai precisar pelo menos alguns minutos de meditação por dia. Por quê? A meditação, além da qualidade de vida, horários e rotina, ela traz um reequilíbrio para a parte neuroquímica que já é provado. Então, se você tiver uma vida regular, você não alterar tanto os seus horários rotineiramente, se for uma coisa eventual, se você perceber o estresse, o dano que ele vem trazendo, e se você fizer uma manutenção com algo que você goste, não precisa ser exercício físico, com certeza, meditação, prática de yoga, parar simplesmente parar, porque as pessoas não conseguem ficar paradas sem fazer nada no dia. Dá-se um tempo. Sim, dá-se um tempo. Sou fã. É muito bom o bate-papo, muito esclarecedor, assim, agradeço. Né? E, enfim, queria agradecer muito sua presença aqui. Eu só posso agradecer a oportunidade sempre. Obrigada. Muito bom. E desta forma, a gente finaliza mais uma edição do nosso Equilíbrio. É isso aí. Fernanda, vamos lá. Semana que vem, a partir das 22h30, toda terça-feira, tem um programa inédito aguardando por você aqui na ITV. Lembrando que reprises ao longo da semana, tem de manhã, à tarde, à noite, enfim, nos nossos canais aí no YouTube, no Facebook, você consegue acompanhar. Participe conosco. A gente aguarda vocês. É isso aí. Uma ótima semana, um beijo grande e até mais. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima. Programa Equilíbrio. Um oferecimento. Conheça o novo Florata Buquê de Flores. O Boticário. Acredite na beleza. Colégio C. O seu potencial levado a sério. Spa São Pedro. Spa Médico. Exercício forte é a sua intensidade máxima. E o 1 é o seu exercício leve, a sua recuperação, o seu descanso. Você pode estar utilizando isso na sua casa, na praça, numa boa academia, enfim, agora só depende de você. Bons treinos, ótimos resultados e, na dúvida, procure sempre a orientação de um bom professor de educação física. Você é um praticante aí do HIIT, né, Walter? Eu gosto bastante desse treinamento de alta intensidade, mas fica sempre a nossa dica aqui para as pessoas: procure um profissional, procure um médico antes de começar a fazer esses exercícios, porque, como o próprio nome já diz, é de alta intensidade. Para ter uma lesão, é? Exatamente, se não estiver Rapidinho. preparado, pode acontecer. Temos novidades no programa. Qual é a novidade? É isso aí, a partir de hoje, a dermatologista Cristiane Radijk dá uma série de... Justamente devido a essa intensidade exigida. E você pode estar escolhendo qualquer exercício que te agrade. Corrida, pular corda, subir e descer escadas, esteira, bike, enfim, aquele exercício, aquela atividade que mais te agradar.
Você pode estar começando com 5 minutos de aquecimento, utilizar o exercício intenso por 1 a 2 minutos, seguido de um exercício leve do descanso por 2 a 3 minutos, repetindo o ciclo até começar esses 20 minutos. Fácil, né? Agora, como é que você pode saber se essa intensidade que você está utilizando está correta? Existem algumas escalas de esforço que você pode estar utilizando, mas eu vou te dar uma dica fácil, uma dica prática para você se ajustar rapidinho durante o treino. Você pode estar utilizando uma escala de 1 a 5, onde o 5 é o seu... Academia Training Center vai falar pra gente sobre uma modalidade muito legal, que é o HIIT, que é aquele treinamento de alta intensidade intervalado. E vai mostrar pra gente todos os benefícios desta técnica que está invadindo as academias. Vamos acompanhar Rita Rosário aqui no nosso Ponto de Equilíbrio. Olá, galera! Minha dica para vocês hoje é a respeito do HIIT, que é um treinamento intervalado de alta intensidade que vem sendo muito utilizado hoje e com ótimos resultados. O HIIT não tem um formato obrigatório, nem um exercício obrigatório. O que é obrigatório? É uma intensidade forte seguida de um descanso. Por ser um treino intenso, você pode estar utilizando 2 a 3 vezes na semana, no máximo, em dias alternados, com uma duração média aí de uns 20 minutos, não havendo necessidade de exceder esse tempo. Programa Equilíbrio. Um oferecimento. Conheça o novo Florata Buquê de Flores. O Boticário. Acredite na beleza. Colégio C. O seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico. Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição do Equilíbrio, falando sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar. No programa dessa semana, o nosso tema é depressão. Aqui no estúdio, a neurologista Maria Silvia Moraes vai falar com a gente sobre esse tema tão polêmico que vem aí atingindo muitas pessoas. Tem mais, no Ponto de Equilíbrio, a professora da Training Center, Rita Rosário, fala sobre os treinos HIIT, esses treinos intervalados. Tem novidade, a dermatologista Cristiane Raddaik fala sobre dicas para a pele, para a saúde aí da pele. E receita nova direto do Spa São Pedro. Não saia daí, o equilíbrio está só começando. Vamos lá, Fernanda, felizes aí para mais uma edição do Equilíbrio, certo? Sempre feliz para gravar, Sempre né? de bem com a vida. Já fizemos nossas transmissões ao vivo aqui pelo Facebook. Exato, a Fernanda é uma viciada agora nas transmissões ao vivo pelo Facebook. Tô adorando a brincadeira, gente. Bom, a gente vai começar, Fernanda, com o Ponto de Equilíbrio. A personal Rita Rosário, da Academia